Na manhã de 14 de dezembro, os habitantes da cidade de Tomar, quando passavam pelas suas pontes, a Nova e a Velha, notaram, primeiro com emoção e depois com indignação, que algo de estranho, extraordinário se passava nas águas do seu rio, o Nabão. À tona dessas águas, centenas, milhares de peixes mortos, nadando por entre eles, outros numa corrida louca em direção à foz. Corrida essa que denotava também a anormalidade da situação. Todo o dia durou a ação das águas contaminadas. No dia imediato, os cálculos feitos, grosso modo, por alguns pescadores desportivos e por quem conhece muito de perto o rio Nabão e a riqueza piscícola que o caracterizava, conduziam a uma estimativa de perdas superior a 60%. O Santuário de Tomar, junto à Ponte Velha, onde centenas de barbos de todos os tamanhos, muitos de 3 e 4 quilos, se apresentavam como peixes de superfície, eles que o não eram, vindo à tona d'água em grupos numerosos disputar o pão que turistas e tumarenses diariamente lhe ofereciam, sofreu irremediáveis perdas, ou perdas só reconstituíveis a muito longo prazo. A população reagiu com emoção e até indignação. Quando passei pela ponte, achei tanta gente em cima da ponte, aquilo surpreendeu-me. Então paro o meu carro, vou direito ao Toninho, doutor, afinal o que é que se passa? Olha, mataram o peixe todo. Então eu venho almoçar, venho aqui então aqui ao rio, ainda ver se conseguia captar alguns peixes que consegui. Então, depois disso, fui pôr lá o peixe dentro de um tanque que lá tenho em minha casa. Conseguiu, portanto, salvar alguns quilos? Peixes, alguns peixes, então grandes, que os grandes é que eram aqueles que mais se apequentavam dentro da água. Parecia, quer dizer, enquanto eles gostavam só de viver dentro da água, eles queriam sair fora da água. E mal ficavam num tanque de água limpa, regressavam à normalidade? Recuperavam lentamente, menos o pequeno então esse não tinha possibilidades. Depois foram lançados novamente ao rio? Absolutamente, eu fui pôr lá na fonte luminosa, fui lá pôr os peixes que eu tinha no meu tanque. O que lhe parece ter sido a causa de tudo isto? Sei lá, dizem que é uma fábrica de papel, mas custa-me até na dúvida que quando assisti ao peixe, como é que eu consegui chorar, cara? Eu chorei, parecia uma criança a chorar dentro do meu carro e mais a minha mulher quando nós fomos outra vez para o serviço onde nós tínhamos andado. Mas dentro do carro eu chorei. Uma intoxicação de tal envergadura que vitimou milhares de peixes não se pode atribuir a um pequeno fator de poluição ou à pesca criminosa, sobretudo se tivermos em conta que afetou quilómetros de rio. Não há dúvida que se tratava de um envenenamento em grande escala. Observada a intoxicação, imediatamente alguns habitantes tomaram a iniciativa de colher dados que pudessem conduzir ao apuramento das causas e das responsabilidades. Assim, foram colhidas amostras de água durante o período em que se verificava a intoxicação na área da cidade e a montante, imediatamente a jusante, da fábrica de papel de Porto de Cavaleiros, a cerca de 7 km da cidade. Estas amostras foram entregues à Câmara, que através dos seus serviços as enviou para um laboratório de Lisboa. Exemplares de peixes mortos foram enviados, entretanto, pela Câmara também, para o laboratório de Lisboa. Os zeladores da Comissão Venatória observaram as águas a montante do açude de Porto de Cavaleiros, águas que vinham absolutamente claras, em contraste com as imediatamente a jusante, onde até a vegetação se encontrava coberta de uma espécie de farrapos ou espuma branca. À Comissão Nacional do Ambiente foi imediatamente endereçado um pormenorizado relatório, subscrito por centenas de cidadãos, por clubes e associações locais. Dr. Fernando Ferreira, químico, farmacêutico, membro da Comissão do Rio e organizador dos concursos internacionais de pesca. Sr. Doutor, gostaria que nos dissesse algo sobre o que se passou aqui em Tomar, no Rio Nabão, na manhã de 14 de dezembro. Bem, eu creio que foi um triste espetáculo e um espetáculo elucidativo do que pode ser a poluição de um rio e a poluição de uma cidade. Na realidade, o espetáculo doloroso que toda a população da minha terra viu sobre as pontes do rio, sobre a Ponte Velha, sobre a Ponte Nova, foi doloroso. Era um peixe aflito, um peixe a lutar pela sua sobrevivência. Quando tive conhecimento da ocorrência,
tratei de apurar, tratei de ver se sabia as causas ou a origem da poluição. Chegou a alguma conclusão, Sr. Doutor? Mais ou menos, sim, não há dúvida nenhuma. Havia 3 pontos nevrálgicos, que era a fábrica de fiação de Tomar, a fábrica de papel de Prada, que é esta que está aqui muito perto de nós, e a fábrica de Porto Cavaleiro. Só a montante da fábrica do papel do Prado é que se notou peixe intoxicado no dia 13. Para baixo, para montante, o peixe foi aparecendo espaçadamente, quer dizer, no dia 13 estava aqui ao pé da fábrica de Porto Cavaleiro, no dia 14 estava em Tomar a 8 km e no dia 15 estava em Matrena a 8 km de Tomar a Jusante. Não há dúvida nenhuma que, quanto a mim, não se pode tratar de uma intoxicação por pesticidas ou por qualquer pesca criminosa com erva enxaboi, como eles chamam aqui, ou com sulfatos ou com qualquer outro produto tóxico que os pescadores furtivos costumam usar. Tem de ser uma intoxicação a larga escala e, portanto, uma intoxicação de origem fabril, talvez num descuido, talvez para necessidade de despejar tanques, talvez com bactericidas para desinfecção dos tubos, enfim, que não há dúvida nenhuma e que não parece fora de dúvidas é que a causa é uma causa de intoxicação industrial. Que o Dr. Fernando Ferreira saiba, nenhuma destas unidades industriais tem tratamento dos seus efluentes, não? Eu creio que nenhuma tem tratamento eficaz dos seus detritos de fabrico. O Sr. Doutor falou-nos há pouco do comportamento emocional da população, mas eu creio que passados os primeiros minutos de aflição, digamos assim, a população acorreu inteiramente em socorro do peixe do seu rio. Sem dúvida nenhuma, foi até um movimento curioso, porque toda a população se dedicou a apanhar o peixe e a mudá-los para tanques e salvou-se assim até uns milhares de peixes, como vocês puderam filmar, no nosso santuário de Tomar, junto da Ponte Velha. Aparecem agora peixes. Para a grande parte importante desses peixes foram salvos por serviços da Câmara, por pescadores desportivos e por gente que nem é pescador, mas que gostava muito de ver os peixes do Nabão e que já tinha amizade e tinha amor. Quais as medidas que foram efetivamente tomadas? As medidas que foram tomadas foi a medida de salvação, tirar os peixes para tanques, depois tentou-se renovar a água do rio, mas foram umas eficazes, foi pena não acordarmos mais cedo na apanha de peixe intoxicado para o renovar, para mudar de água e salvá-lo. O Sr. Levi da Costa, responsável pelo setor industrial de Porto de Cavaleiros. Queria que me dissesse se esta unidade industrial possui dispositivos de antipoluição. Bom, é a preocupação dominante da empresa, até por ordem económica e por ordem de outras, como da poluição. Nós recuperamos toda a água e toda a fibra de que faz parte do nosso fabrico. Logo, a água que lançamos ao rio, o nosso efluente, portanto, é praticamente isento de celuloses, de fibras, portanto, e evidentemente que alguma coisa, como resíduos de sulfatos de alumínio, usados no fabrico do papel, amidos usados nas colagens, etc., e outras colas, podem, evidentemente, ser lançadas ao rio, no efluente. Como sabe, qualquer destes tipos de produtos enunciados, o sulfato de alumínio, inclusive, utiliza-se no tratamento de águas, não tem qualquer elemento nocivo. Os amidos também não. Portanto, a nossa preocupação, de facto, é fazer a recuperação de todo e qualquer produto que possa ir no efluente. Esta preocupação é tal de que temos, por obrigação da Direção-Geral de Serviços Hidráulicos, de 2 em 2 meses, fazermos análise aos efluentes. Até agora, estas análises, em vez de nos darem qualquer elemento que possa ser prejudicial ou poluidor, antes pelo contrário, em determinados aspectos, como o pH da água, ao lançá-la ao rio, melhoramos o pH da água. Todavia, a opinião generalizada é de que esta unidade industrial teria sido a origem dos acontecimentos de 14 de dezembro. O que se lhe oferece dizer sobre esse assunto? Bom, sobre esse assunto, evidentemente que é preocupação dominante da empresa saber se de facto é ou não é.
e digo que é a preocupação dominante sobre dois aspectos. Primeiro, que não é de modo nenhum agradável ter assistido, como aconteceu, ao morticínio em massa do peixe. Em segundo lugar, a ser da empresa qualquer elemento que pudesse ter provocado a morte do peixe, teria que ser em tais quantidades que, evidentemente, nos interessa saber, até por uma questão económica, se lançarmos alguma coisa para o rio que possa ter feito isso, e se o lançarmos, evidentemente por um acidente que poderia ter acontecido, o que até agora não conseguimos de maneira nenhuma detectar nem provar. No entanto, devo também acrescentar-lhe que nesse mesmo dia, a par de outras entidades, foram colhidas análises, ou amostras para analisar, de águas do rio e águas do próprio afluente lançado ao rio. Essas análises, os resultados ainda não são conhecidos. Até agora não conhecemos os resultados, visto como sabe, uma análise completa química da água demora sempre um pouco e os serviços que foram confiados até agora ainda não os entregaram. A luta contra a poluição é sobretudo um problema cultural, um problema que nos conduz, que não se pode equacionar, poluição peixinhos ou poluição aves ou poluição flora, mas temos de equacionar poluição, sobrevivência do próprio homem, bem-estar do próprio homem. Nós admitimos perfeitamente e queremos e desejamos do fundo do coração que no nosso país a indústria prospere, que a indústria se desenvolva. O que é que precisa é planeá-la cuidadosamente. Não se pode admitir que a norte de Tomar se ponham fábricas que vão afetar Tomar, e essa toda a zona industrializada tem de ser posta a 5 km a sul de Tomar, de maneira que contra os ventos dominantes e que não vá afetar o rio, porque o rio constitui, além do mais, uma beleza de Tomar e uma beleza de turista, e nós sabemos hoje que o turismo é hoje um dos grandes valores económicos da nossa terra e, vamos dizer, uma grande indústria portuguesa. Tomar sem o rio e sem os seus monumentos não é nada. Nós pugnamos para a indústria, queremos a indústria, mas também exigimos, e todo o mundo culto, desde a Rússia, desde os países de leste ou dos países do oeste, hoje tem feito muita marcha atrás na industrialização maciça, na industrialização sem olhar a outros problemas, e já estão a tratar das estações de tratamento, já estão a tratar dos rios limpos, já estão a tratar dos rios que vivem e dos rios onde há vida. Há uns 20 anos atrás, o Rio Nabão era um rio que, quanto à quantidade e à qualidade do peixe, nada de especial apresentava. Todavia hoje, e apesar do desastre, digamos assim, de 14 de dezembro, o Nabão é considerado um rio privilegiado. Porquê essa mudança destes últimos 20 anos? Foi há cerca de 20 anos, efetivamente, que um grupo de pescadores desportivos e amantes do rio e das suas coisas moveu a influência junto da Câmara para que fosse pedida uma zona de concessão de pesca desportiva no rio Nabão. Compreendendo o interesse da iniciativa, a Câmara de Tomar promoveu todos os passos para concretizá-la e o pedido foi superiormente deferido. Estabelecido um regulamento de concessão, foram determinados períodos de defesa, medidas mínimas para os exemplares capturáveis, limites de exemplares a pescar por dia e por pescador, zonas de reserva para repovoamento das áreas mais empobrecidas da concessão e santuários, e ainda períodos de interdição de pesca antes dos 2 concursos anuais possíveis. Para fazer aceitar e respeitar estes princípios, decorreram e foram necessários anos de luta e de trabalho. Mas foi assim que o Nabão se transformou num rio de exceção. Um rio que não só se tornou famoso para os pescadores portugueses, mas também para os estrangeiros. E o santuário, o viveiro da Ponte Velha, com a sua famosa concentração de grandes barbos, tornou-se famoso ele também entre todos quantos visitavam Tomar. Tornou-se atração turística da cidade. Até há relativamente poucos anos, digamos que até 1960, a cidade de Tomar e o seu rio, o Nabão, não apresentavam graves problemas de poluição, pelo menos problemas que pudessem fazer pressupor as realidades atuais. Canos de esgoto a descoberto, sem qualquer depuração, enxameiam as margens do rio, tornando-o nojento, enchendo a zona ribeirinha de cheiros pestilentos. Para o esgoto público,
foram ligadas as fossas de todas as oficinas, enchendo o rio de óleo. O próprio hotel dos Templários, logo e imediatamente a montante da cidade, lança todos os produtos oleosos de que faz uso, inclusive gasóleo do aquecimento, diretamente para o rio e através de um cano privativo. Uma fábrica de mosaicos, no bairro Industrial, lança todo o pó de pedra do seu resíduo fabril para o Nabão, formando uma ilha movediça entaipando as águas, enquanto que uma fábrica de resina, para lá da Capela de São Lourenço, lança também todos os seus detritos nas águas através de um pequeno ribeiro. A poucos metros do Matadouro, na área citadina e na margem do rio, mantém-se ainda, e dá muito, parte das estromeiras municipais. Viveiro de Moscas lança para o Nabão, por ação do vento, toda a espécie de imundícies. Se quiserem cuidar do rio, se quiserem cuidar das fábricas, se quiserem cuidar das coisas que realmente têm muita importância, eu estou convencido que o rio se salva. O que tomar não pode. É um rio com maus cheiros, um rio infecto, um rio que põe em perigo a própria saúde pública e que nos dói ao coração de tomarenses, porque nós nascemos com um rio limpo, com um rio bonito, temos muito orgulho de fazer da nossa terra uma sala de visitas, temos muito orgulho do progresso, mas queremos que o progresso se harmonize com as realidades do presente, isto é, uma terra progressiva, mas uma terra limpa, uma terra que nos agrade e uma terra que não afugente quem nos visita. A tendência está infelizmente generalizada, lançar para o rio que fica próximo todos os desperdícios. Quando o rio fica longe, ou quando as preocupações com a defesa do ambiente entram na política, nos orçamentos das empresas, as coisas passam-se de outra maneira. Assim acontece nesta fábrica de prensados de madeira, a alguns quilómetros de Tomar e do rio Nabão. Aqui foram criados tanques de decantação onde são lançados os resíduos. Uma área premeditadamente sacrificada, mas que salva as restantes. Dr. Manuel Bento, Presidente da Comissão Municipal de Turismo. Sr. Doutor, para lá do caso de 14 de dezembro, particularmente nos interessa, o Nabão está a ser prejudicado pelo lançamento de poluentes vários, sabemos-lo. Que se lhe oferece dizer-nos sobre este problema, sobretudo quanto às medidas tomadas ou a tomar em relação a esgotos? Bem, é um bocadinho difícil eu poder pronunciar-me na totalidade acerca do problema das medidas a tomar. Bem, eu neste momento sou apenas o Presidente da Comissão Municipal de Turismo. Se me perguntar se ao turismo dizem respeito a estes problemas, pois logicamente a qualquer município eles dizem respeito e com mais responsabilidade a quem tem a obrigação de velar pelo turismo em Tomar. Mas, pois, evidentemente, eu sei e posso informá-lo que a Câmara Municipal de Tomar estes problemas tem preocupado e, com o apoio dos organismos superiores, está em marcha neste momento a construção de coletores que vão levar todos os esgotos que hoje drenam para o Nabão dentro da cidade a uma zona fora da cidade onde será construída uma estação de tratamento de esgotos. Evidentemente esta obra está em marcha, é uma obra altamente cara, já está entregue e como teve a oportunidade de verificar já se encontra em construção, mas eu penso é que ainda vai demorar uns meses muito largos até termos este problema totalmente resolvido. Ora, Dr. Manuel Bento, gostaria agora de lhe pôr uma outra questão, esta relativa ao lixo. O lixo é, na cidade de Tomar, um problema já? O lixo em todos os aglomerados citadinos é um problema. É um problema a recolha do lixo, é um problema o horário da recolha do lixo, é um problema das pessoas que fazem a recolha do lixo e, sobretudo, é um problema desembaraçarmos do lixo. Não podemos esquecer-nos que a maioria dos lixos hoje nas grandes cidades são à base de plásticos, de difícil destruição e portanto, isso é um problema que também assusta Tomar, é um problema que está também a ser encarado. Eu posso adiantar-lhe que vários municípios da vizinhança de comum com Tomar estão a procurar resolver fazendo uma estação depuradora e transformadora de lixos. Pois também está em marcha, mas também isto precisava talvez de andar mais depressa.
Finalmente, Tomar é uma zona para onde convergem interesses de ordem turística e industrial que têm que ser levados em conta, para além, naturalmente, da salubridade do ambiente. Na questão do setor industrial, crê que a Câmara está a planificar, a ter um critério para a colocação das unidades fabris, tendo em conta uma política de defesa do ambiente? A fixação hoje das indústrias nesta zona tem sido um bocadinho, talvez, anárquica, se bem que tem havido sempre a preocupação de pôr estas zonas industriais a sul da cidade, mas eu penso que está na mente do Presidente da Câmara e até da própria variação acompanhar o que se está a processar noutras zonas do país, que é a criação de um parque industrial. É tão sim, pois essa zona será dirigida fundamentalmente à indústria e terá que forçosamente ter uma proteção diferente do que a fábrica que se constrói isoladamente. No entanto, eu continuo a dizer, todas as grandes terras ou todas as terras procuram ter indústrias. O problema do industrial é um problema importante e eu não posso esquecer-me de uma coisa que li há relativamente pouco tempo. A princípio, todas as povoações querem indústria, depois é que surgem os problemas. Ora, evidentemente que dentro de uma medida sã, criteriosa, pois eu penso que há que tentar e fixar indústrias, mas há, por outro lado, também que procurar preservar determinadas zonas dos efeitos nocivos e que infelizmente existem nas indústrias, no aspecto sobretudo de poluição e sobretudo, pois também penso que o nosso industrial tem que se ir mentalizando no sentido de defender um bocadinho quando instala a sua fábrica. Muita água vai correr sobre estas pontes antes que a situação no Rio Nadão se possa considerar de novo normalizada. É impossível determinar com segurança, com precisão, a quantidade de peixe que se perdeu, mas pode calcular-se que naqueles dias de dezembro desapareceu, morreu mais de metade do peixe deste rio. Lemos no relatório enviado pelo povo de Tomar à Comissão Nacional do Ambiente: não somos contra o progresso. Antes, pelo contrário, abraçamo-lo quando ele respeita todos os valores humanos, o próprio homem e a natureza, quando não concorre para destruí-los. A tecnologia moderna, para ser na realidade um bem, não se pode processar apenas com aspectos especulativos ou com soluções mais rentáveis. Isso só será válido se não atentar contra outros valores, contra o ar que respiramos, contra a água que bebemos, contra a nossa sobrevivência a curto, a médio ou a longo prazo. Para que o homem técnico não se transforme no homem besta destruidor de si próprio, importa que não olhe apenas para os seus interesses imediatos, mas sim, muito atentamente, para as consequências futuras das suas realizações. Hoje vão os peixes, as pequenas aves, os bichos da criação. Amanhã, pelo mesmo caminho, irá o bicho-homem. Muita água vai passar debaixo destas pontes, um tempo depois para reflexão, um tempo para se tomarem medidas para que os rios, os nossos, não continuem a morrer.